Olá, eu sou Rosana Miranda, especialista em radiologia odontológica, e hoje eu vou abordar com vocês um caso de pesquisa de fratura radicular em tomo computadorizada volumétrica de pequeno volume, utilizando o software Imaging Studio. Então, após nós importarmos o nosso volume tomográfico no software Imaging Studio, para esta análise do elemento 47, para a pesquisa de fratura, nós utilizaremos esta ferramenta aqui, que é o do refatiamento oblíquo MPR. Então, clicando nesta ferramenta, nós habilitamos a janela do refatiamento oblíquo, né, com os cortes, com os planos axial, coronal e sagital. Nesta aba lateral, nós vamos levar os nossos cortes um pouco mais para a região aqui cervical, né, da raiz, tá? Porque eu estava um pouco mais a nível apical, então eu vou levar nesta aba lateral para cima, para visualizar mais esse terço. E aqui nós temos as nossas linhas, né, de projeção, as nossas linhas de orientação dos planos. Então, para nós termos uma visualização melhor, mais detalhada dessas raízes, nós faremos a correção da paralaxe, né, que é a função do refatiamento oblíquo, né, que nada mais é que é o deslocamento de um objeto ou diferença na posição de um objeto, mudando o posicionamento do observador. Então, vamos levar essas linhas de orientação em direção à raiz distal desse elemento 47. Se nós observarmos aqui no plano sagital, praticamente nós temos quase toda a visualização, uma visualização boa do longo eixo da raiz. Porém, desta forma que as nossas linhas estão no plano coronal, nós conseguimos observar coroa, terço cervical um pouco do terço médio. Eu não consigo observar a raiz na sua totalidade. Então, quando nós angulamos os planos, deixamos no longo eixo da raiz, e isso eu vou angular, eu vou ajustar em todos os planos. Veja agora como no plano coronal eu tenho uma visualização detalhada de toda a raiz no seu longo eixo. Aqui nessa aba superior de ferramentas nós temos a ferramenta do zoom, que com o botão esquerdo do mouse nós clicamos e arrastamos o mouse e conseguimos dar um zoom, né, para visualizarmos melhor esta raiz, né? Vejam que quando eu clico na ferramenta do zoom, o ícone fica em vermelho, né? Ou seja, essa ferramenta está ativa, né? Então, para eu manipular outras ferramentas, outras funções, eu tenho que desativá-la nessa outra ferramenta da mãozinha, né? E agora sim, ó, eu vou manipulando os planos, né, para observar as alterações patológicas, né? Uma outra ferramenta muito importante é a de brilho e contraste. Vejam que nós temos muitos artefatos provenientes aqui do implante ao lado, do material restaurador, obturador. Então, nós temos que tentar melhorar um pouco mais, ajustar o nosso brilho e contraste, né? Muitas vezes deixando até nestes casos a imagem um pouco mais acinzentada para remover um pouco mais dos artefatos, né, oriundos dos metais. Então, observem neste plano aqui, que é o plano sagital corrigido, se nós observarmos apenas essa única imagem, né, nós podemos ter a dificuldade de diferenciar até de um conduto, né? Se nós olharmos apenas esse plano, apenas este corte.
Mas ao analisarmos o corte axial, e nós vamos de coroa até raiz, né, até terço apical, a gente observa assim, né, uma linha toda contínua, que não poderia ser mais, né, a imagem de apenas 2 condutos ou um único conduto na raiz mesial, e sim a linha, então, confirmando a linha da fratura. Então, aproveitando, nós vamos fazer as mensurações de altura e espessura na região desse elemento, então, que está fraturado. Para isso, eu vou fechar aqui o refatiamento oblíquo, tá? E eu vou aqui nessa janela dos parasagitais, então, eu vou fazer pontos aqui no meu plano axial a partir dessa ferramenta do Nova Reconstrução Parasagital. Eu vou fazer a curva, né, em cima aqui do meu plano axial, a partir desses pontos que eu vou criando bem no centro do meu arco dentário, tá? Aqui ele me dá essa janela, né, mostrando a distância que eu posso estipular entre os cortes, né, pode ser de 1 em 1 milímetro ou de 2 em 2, então eu vou manter essa distância aqui de 2 milímetros, que já estava estipulada, vou finalizar os meus pontos, né, os pontos que eu criei de distal, né, para mesial, e então o software reconstrói esses cortes, os cortes parasagitais, né, que são os cortes perpendiculares aí ao contorno do arco dentário, né. Então nós temos aqui os cortes, né, no sentido vestíbulo lingual, onde a gente vai visualizar, né, a espessura do rebordo, fazer as mensurações. Se eu clicar 2 vezes em cima do corte, ele me mostra exatamente na reconstrução panorâmica onde eu estou, né? E aqui com o botão direito do mouse eu tenho a opção de visualizar o corte ampliado, a fim, então, de fazer as minhas mensurações de altura e espessura. Clicando uma vez com o botão esquerdo do mouse, né? Pegando essa ferramenta aqui que é de medidas, então eu clico uma única vez, depois mais uma vez com o botão esquerdo e depois mais uma vez para colocar a medida ao lado, né, da minha linha onde eu fiz a mensuração, né? Posso fechar essa janela, vejam que a medida está um pouco reduzida. Com o botão direito em propriedades, eu posso mudar a cor, eu posso aumentar a fonte, né, por exemplo, tá? Então eu posso ajustar tudo isso que eu necessitar, tá? Então vejam aí com as medidas, né, de altura e espessura para uma possível terapêutica para implante, e eu posso também com essa ferramenta aqui de adicionar marcador, eu posso adicionar setas, adicionar textos, né, ao meu template, tá? Aqui eu posso aumentar também o tamanho e assim, dessa forma, né, montar o template com a sequência de cortes parasagitais.